Fala pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da série Python Expert, nível básico ao nível avançado em Python. Já estamos na aula 23 e na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com estrutura de repetições aninhadas ou laços aninhados. O nome parece um pouco complicado, né? Um pouco difícil de entender, mas a gente vai ver na prática com exemplos simples e você vai entender de uma vez por toda como trabalhar com estruturas alinhadas, beleza? Então, vamos para o exemplo prático e vamos codar. Eu vou dar um exemplo básico aqui para a gente entender o que é que a gente precisa fazer nessa aula. Por exemplo, imagina que você tem aqui uma sala cheia de cadeiras, né? E essas cadeiras elas estão organizadas em filas. Então eu tenho fila A, fila B, fila C, fila D, tá? E aí você quer percorrer cada uma dessas filas. Então, como que você teria que fazer isso? Então, eu tenho a primeira organização aqui no fundo, tá? E aí eu posso dizer que esse seria nosso primeiro laço de repetição, nossa primeira estrutura de repetição organizacional deste exemplo. E aí eu tenho aqui a segunda organização, que são as filas, tá? Então, esse aqui seria meu segundo laço de repetição, ou minha segunda estrutura de repetição. Então, nós temos a estrutura A, né? E temos a estrutura B, que é as nossas filas. Então imagina o seguinte, imagina que alguém chegou para você e disse o seguinte: eu preciso que você imprima a lista de alunos de forma organizada por turma. Então lá a gente tem aquelas cadeiras, né, fundo, e temos as filas organizadas. Então eu preciso agora imprimir a lista de aluno por turma, né? Então eu quero imprimir a lista de alunos, aluno um, aluno 2, aluno 3, por turma. Então, turma A, eu tenho aluno um, 2 e 3. Turma B, eu tenho aluno um, aluno 2 e assim por diante. Deixa agora eu pegar um outro exemplo aqui para ficar mais interessante para a gente entender. Então, a turma A, eu vou ter o aluno Ana, eu vou ter o aluno Bruno, eu vou ter o aluno Carlos, e na turma B eu tenho o aluno Daniel, a aluna Eduarda. Na turma C, eu tenho o aluno Felipe, eu tenho a aluna Gabriela e tenho o aluno Henrique. Então, eu preciso imprimir a minha lista de forma organizada. Então, aqui eu vou precisar de um loop para esse cara daqui. Preciso de um loop aqui para esse rapaz. Eu vou precisar de um loop para esse aqui também. E assim sucessivamente. Então, vai ser loop um e loop 2. E 2. Beleza? Então, como que a gente consegue fazer isso no Python? Trabalhar com loops alinhados, né? Laço de repetições alinhados e resolver esse problema aqui na prática. Então, a gente faria o seguinte aqui. Eu vou criar aqui no VS Code o arquivo da aula 23.py ou py, como vocês queiram ver. Vou fechar esse cara aqui. Deixa eu só aumentar o zoom. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui eu vou adicionar um comentário aqui do que é que a gente tem que fazer aqui. Eu vou criar um dicionário. Então a gente vai trabalhar com dicionários e listas aqui nessa aula. Então vamos criar um dicionário onde a chave é o nome da turma e o valor é a lista, tá? Vou dar um enter aqui para ficar melhor, porque o zoom está muito grande, né? Ó. Então a gente vai criar um dicionário de turma, tá? Primeiro, e depois a gente vai criar uma lista. Então o que é que a gente tem que fazer primeiro? Dar um enter aqui. Vou criar um dicionário chamado escola.
E dentro desse dicionário, a gente vai criar a nossa lista de turma. Muito bem. Bem, criamos a nossa lista de turma, tá? Então, temos o dicionário aqui e dentro desse dicionário nós temos a lista de turma. E agora o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa percorrer cada uma dessa turma, tá bom? Da forma que está, se a gente for imprimir, a gente não vai conseguir deixar da forma que está no exemplo aqui, que é imprimir uma lista dentro de cada turma. É imprimir uma lista de aluno dentro de cada turma, da sua respectiva turma, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer agora, galera, é o seguinte: eu preciso criar um for para percorrer cada turma, tá? Então eu crio for turma em cola int f. Ele vai fazer o quê? Vai imprimir a turma. Muito bem, muito bem. Nós criamos agora o nosso primeiro for. Deixa eu só adicionar aqui dois pontos. Se eu executar esse código, observe que ele imprimiu turma A, turma B e turma C. Então, eu já tenho o nosso primeiro for percorrendo cada uma das turmas. Bacana. Agora eu preciso criar um outro for, que vai ser agora o loop aninhado, para percorrer cada um desses alunos aqui, ou seja, a lista de alunos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso agora adicionar aqui um loop, né, interno para percorrer a lista de alunos. Então eu tenho um loop externo para percorrer cada turma, né? E eu vou ter agora um loop interno que é para percorrer a lista de alunos. Como que eu vou fazer isso? For aluno em escola e aqui eu adiciono turma, porque eu quero percorrer, tá? A turma, né? Eu quero percorrer a lista de turmas. Tudo bem, galera. Agora a gente vai adicionar o print para imprimir, né, o nome do aluno. E aí a gente vai personalizar com o if, adiciono aqui o nome do aluno, e aqui eu imprimo aluno. Tudo bem. Então, observe que eu tenho um primeiro for, né, o primeiro loop externo que vai percorrer a turma, e eu tenho o segundo loop interno, que é para percorrer a lista de alunos. E aí eu vou executar o código aqui. E executando, observe o seguinte, não ficou da forma que nós planejamos. É que eu fiz aqui de errado. TLS para limpar aqui. Deixa eu ver o que é que eu fiz de errado. Bom, entendi aqui o que é que a gente fez de errado. Pelo que eu entendi aqui, foi a indentação, tá? Deixa eu só executar o código novamente. Foi isso. Como a gente está trabalhando com loops aninhado, a gente tem que se atentar que esse for ele tem que ficar identado de forma correta, porque senão vai gerar um erro. Então, deixa eu limpar aqui. Vai imprimir de forma errada, né? Então, agora sim, turma A, a gente tem a aluna Ana, Bruno e Carlos. Então, tá da mesma forma que está no exemplo. Ana, Bruno e Carlos. Turma B, a gente tem Daniel e Eduarda. Então, temos Daniel e Eduarda. Turma C, nós temos Felipe, Gabriela e Henrique. Muito bem, galera. Então, só para deixar o código um pouco mais limpo, eu vou remover esses comentários que eles não precisam mais.
já foi explicado, né? E a gente consegue deixar o código mais limpo. Observe o seguinte, com, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro linhas de código, nós conseguimos percorrer a turma e a lista de aluno e manter, imprimir ela de forma organizada, tá bom? Então, se, por exemplo, essa turma aqui crescer, digamos que essa turma aqui cresceu, você não vai precisar mexer no seu código aqui. A diretora chegou lá da escola e disse: ó, a gente precisa crescer a turma agora e vamos ter uma turma D aqui agora. Então, a gente vai precisar aumentar isso aqui. Como é que a gente vai fazer? No nosso código a gente não precisa fazer nada. A gente pode dizer, beleza, pode adicionar lá a turma, não tem problema. O sistema já suporta isso. Então vou adicionar aqui João, Lucas, Beatriz. E aí eu vou limpar aqui o nosso código, limpar o terminal, né? Console. E observe, o nosso código ele funcionou perfeitamente com a turma D, tá? Temos aqui agora a turma A, turma B, turma C e turma D. E não precisamos mexer em absolutamente nada no nosso código. Nosso código ele continua limpo, continua bem estruturado e executando perfeitamente. Então, chegou lá uma outra demanda lá e vai precisar adicionar uma outra turma. Então, adiciona a lista lá dentro do dicionário, né? Então, eu vou ter agora só Miguel aqui de diferente, tá? E aí eu vou salvar, vou executar novamente. Então tem a turma A, B, C, D e a turma E. Observe que nosso código a gente não precisou fazer absolutamente nada. Então nosso código ele está limpo, está organizado e bem estruturado. Aprendemos nessa aula a trabalhar com for dentro de for, ou seja, loops alinhados, laços de repetição. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe nosso trabalho que nós vamos trazer mais conteúdo para vocês. Até a próxima aula.